capítulo 1 do livro de Ruth. Se você encontrou, diga. Já está ali, né? Quantos concordam que possamos fazer a leitura? Está escrito: E sucedeu que, nos dias em que os juízes julgavam, houve uma fome na terra, pelo que um homem de Belém de Judá saiu a peregrinar nos campos de Moabe, ele e a sua mulher e os seus 2 filhos. E você diz amém. Podeis assentar, por gentileza. Queridos, nós estamos diante de um texto que é muito conhecido e, dentre a informação que temos, especificamente em um tempo que os juízes julgavam ou governavam sobre as tribos de Israel. É percebível que essa dinâmica da prática ou do ofício dos juízes, que se originou-se especificamente também no livro dos Juízes, e há uma compreensão que esse ofício de governo sobre as tribos, ela se originou-se pela ausência indireta do ministério de Josué, por não ser capaz de preparar um sucessor para liderar sobre o povo de Deus. E essa compreensão, ela ganha sentido bíblico, especificamente tomando por base por o profeta maior do Antigo Testamento, a saber, Moisés, que foi um líder que não somente governou e liderou o povo, mas também preparou Josué para ser o seu sucessor em um determinado tempo. E isso ganha uma veracidade quando o próprio Deus vai interferir no luto de Josué, motivando ele a se levantar, porque Moisés, servo do Senhor, havia sido morto. Então, o próprio Deus interfere, motivando a ele se levantar para que todos os filhos de Israel pudessem atravessar o Jordão para chegarem à terra prometida. E há algo que marca no ministério de Josué, é que Deus está motivando ele para que o povo possa estar motivado. É a perspectiva da intenção de Deus de motivar um líder para motivar a outros. Só que na trajetória do seu ministério, dentre tantas ações e palavras, Josué vai marcar, expressando uma verdade, após ele analisar que algumas tribos ou algumas famílias estavam virando as costas para Deus. E Josué vai expressar, fazendo garantir o perfil de sua família na dependência e na inclinação do seu coração diante de Deus, quando ele diz: eu estou certo que eu e a minha casa serviremos ao Senhor. No que tange Josué para a sua família, ele é um exemplo de líder, mas não foi capaz de suscitar ou preparar um sucessor para dar continuidade. Então entra o livro dos Juízes, a qual os juízes vão governar sobre as tribos, aplicando os seus ofícios. Não podemos invalidar a prática e ofício dos juízes, que estão mais uma vez exercendo as suas funções. Só que o que chama atenção no capítulo 1 de Ruth é que não cita o nome ou os nomes dos juízes que estão julgando sobre Belém nesse tempo.
Outra informação que temos, que nesse tempo que os juízes estão julgando, é um tempo de fome. E nesse tempo de fome que toma e preocupa a tribo de Judá, em Belém, vai se destacar uma família. E esta família, ela é composta por Elimeleque, Noemi, Malom e Quilion. O interessante é a movimentação que esse pai de família, esse homem chamado Elimeleque, ele pratica após o conhecimento que é um tempo de fome. Ele vai pegar a sua família e ele vai se dirigir para os campos de Moabe. Se fizermos uma análise na postura que esse homem está fazendo, nós poderíamos aqui aplaudir e extrair lições para a vida. Por quê? Porque ele, como um pai, como líder da sua família, como um homem responsável, ele está indo em busca de algo para manter a sua casa. E qual é o pai que está aqui, ou a mãe que está aqui, ou o jovem que já tem suas responsabilidades que estão aqui, que não tomaria tamanha ou a mesma atitude que esse homem está tomando? Qual, irmão Maurício? Em tempo de crise, sair da onde está e em busca de recursos, especificamente para manter a sua casa. Eu sou carioca, por mais que atualmente eu moro em São Paulo, mas quando estourou a primeira pandemia, naquele período pandêmico, eu vi uma mulher que eu conheço, que é formada em direito, exercia a função, mas por causa da crise, ela voltou a fazer faxina. E quando eu falo isso, eu não estou dizendo que quem faz faxina é inferior quem é advogado ou advogada. Eu estou dizendo que ela, por não ter mais as condições de exercer sua função que estudou há anos para exercer, ela teve coragem de ir fazer faxina, especificamente para cuidar da sua família. E quando eu olho para tamanha atitude, eu vejo que isso é algo que está no coração daqueles que são pais, são responsáveis. Quem é a mãe que está aqui, que não teria coragem de botar uma banquinha na calçada da casa, colocar uma água, uma bala e gritar: olha a bala, olha a água, especificamente para colocar o pão na mesa para os filhos? Porque quem é pai, quem é mãe, ei, olha aqui para mim, eu disse quem é pai e quem é mãe, tomaria tal atitude especificamente para cuidar da sua família. Eu, no período de pandemia, eu enchi o meu carro, eu falei para o Carlos, de produtos de supermercados, entrei nas comunidades, coloquei uma corneta com uma vinheta que anunciava produtos a partir de R$1. Sabe para quê? Especificamente para garantir o pão dos meus filhos. Isso é uma atitude nobre. E se nós terminássemos o culto agora, com essa expressão, dessas informações, desse pensamento que eu citei, nós tomaríamos uma lição para a vida e já poderíamos ir para casa feliz. Qual? Em tempos de crise, devemos arregaçar as mangas. Em tempo de crise, não podemos ficar com os braços cruzados. Em tempos de crise, não se pode ficar assentado, mas tem que se levantar para lutar, para vencer, para cuidar daqueles que são seus. Só que essa informação, ela, por mais que ela é plena, ela não se encaixa na perspectiva desta família que estamos citando. Por quê, irmão Maurício? Porque nós estamos falando de Elimeleque, nós estamos falando de Noemi, nós estamos falando de Malom e Quilion. E por que que isso não se encaixa nesse personagem? Porque Elimeleque é alguém que no tempo de crise está indo para Moabe. Só que quando olhamos para as características que são preenchidas no significado do seu nome, nós percebemos uma falha na tal atitude que ele toma. Porque Elimeleque significa Deus é meu rei. Ora, essa expressão é linda, porque quando nós lembramos de rei ou de reis, o que vem na nossa memória?
Para aqueles que gostam de história ou filmes históricos, as coisas que vêm na minha memória são essas: todo rei tem coroa, todo rei tem um trono, todo rei tem um exército. O rei que é rei tem ouro, rei que é rei tem prata, rei que é rei tem príncipes. Só que o rei, para ser pleno, ele precisa governar. Ele pode ter coroa, ele pode ter trono, ele pode ter ouro, ele pode ter prata, muito exército à sua disposição, mas se ele não souber governar, o seu reinado vai falir. Então o nome Elimeleque significa Deus é meu rei. Você está percebendo a informação das características que atribui no seu nome? Ele é alguém que é governado pelo rei. Ele é alguém que é governado por Deus. Então aqui percebemos uma verdade: qual? Em tempo de crise, o Elimeleque, ele decidiu ir para os campos de Moabe. Você está percebendo? Ele está saindo debaixo do governo de Deus para seguir o seu próprio destino por causa da crise. E isso é um problema, porque se nós entendemos que é Deus que nos governa, que é Ele que nos guia, que é Ele que está no controle, nós não podemos de maneira nenhuma decidir para onde queremos ir, especificamente em tempos de crise. Quando olhamos para esse texto, nós percebemos quem é que está seguindo ele. Quem é que está seguindo, irmão Maurício? A Noemi. E a expressão do significado do nome do Noemi significa agradável. Ora, olha quem está seguindo um homem que é guiado por Deus, a agradável. Porque coisa boa é andar, é estar, é se assentar, é conversar com alguém que é agradável. Eu não sei vocês por personalidade, mas carioca tem uma personalidade muito forte. Quando não dá, não força. Quando não gosta, não insiste. Porque coisa ruim é receber gente desagradável na nossa casa. Quando é desagradável, a mensagem vem, a gente já pensa duas vezes se quer atender, se quer responder. Quando bate na nossa porta, se deixar alguns, manda o filho dizer: diga que não está em casa. Mas quando é agradável, a gente abre a porta, prepara o almoço, faz o café. E quando diz que vai embora, a gente diz: fica mais um pouco. E quando vai embora, a gente diz: que saudade da irmã fulana, que saudade do irmão ciclano. Por quê? Porque é uma pessoa agradável. Olha quem está seguindo Elimeleque: Noemi. Quem também está seguindo? Malom e Quilion. Quem é Malom e Quilion? Malom significa enfermo, Quilion significa desfalecido. Oh, irmãos, isso aqui é interessante, porque nós temos um pai, nós temos um Elimeleque, que quando vai colocar nome nos seus filhos, atribui nome de alguém que é enfermo e alguém que é desfalecido. Eu não sei você que quer ser pai, se você teria coragem após hoje, após a sua esposa conceber, você ir lá no cartório e dizer assim: vai se chamar Malom, vai se chamar Quilion. Especificamente para os judeus, se atribuía o nome, ou para os antigos, se atribuía o nome de acordo a uma ocasião. Exemplo, você lembra do menino que foi colocado no cesto, colocado junto à margem do rio, junto aos juncos? A filha de Faraó vai abrir o cesto, toma o menino e vai dizer assim: esse aqui vai se chamar Moisés. Por qual motivo? Porque foi tirado das águas. Você lembra da Ana, que ela falou: se o Senhor me der um filho varão, não vai passar navalha na sua cabeça. E qual é o nome que foi atribuído? Samuel, porque Deus ouviu. Você está percebendo o que Elimeleque está fazendo? Ele olha para o seu filho: esse aqui vai se chamar enfermo. O outro nasce, vai se chamar desfalecido. Isso é interessante, porque esses dias uma irmã virou para mim e falou assim: pastor, é pecado botar nome de gente em cachorro de estimação? Falei: irmã, você pode botar o nome que quiser, desde que não ponha Maurício, desde que não ponha Samuel,
desde que não ponha Kaique, Vera Lúcia e Antônio Maurício. Você pode botar um nome que você quiser. Mas eu fiquei pensando, eu vou na casa dessa pessoa, de repente o cachorro está correndo e grita assim: Satanás! É o diabo? Não, é o nome do cachorro. Maurício, oi, não, é o cachorro. Então você está percebendo como é um detalhe atribuir o nome a alguém? Ele coloca o nome de Malom e Quilion. Só que eu queria mostrar algo aos senhores. Eu não vou ser enfadonho, mas eu quero ser específico ao coração de algumas pessoas que estão aqui. Olha o que vai acontecer. Olha o que o texto diz no versículo de número 3. Após toda essa família sair para os campos de Moabe, a Bíblia diz: e Elimeleque morreu. Você está percebendo quem morre? O homem que era governado por Deus. Só que observe, ele morreu depois que saiu de Belém. Você está percebendo o perigo daqueles que deixam de ser governado por Deus para seguir o seu próprio destino? Toda pessoa que deixa de servir a Deus, ser guiado por Deus para seguir os desígnios do seu coração, ele vai morrer espiritualmente. E não somente isso, a Bíblia diz que ficou com Noemi, Malom e Quilion, e eles casaram, e o nome de uma era Orfa, o nome da outra era Ruth, e eles habitaram quase 10 anos em Moabe, mas Malom e Quilion morreram. Você está percebendo quem morreu? Morreu o enfermo e o desfalecido. Tudo isso fora da presença de Deus. Por quê? Porque fora do governo de Deus, quem é enfermo não tem possibilidade de ser curado. Fora do governo de Deus, quem é desfalecido vai se desfazendo. Olha quem morre. Morre Elimeleque, morre Malom e morre Quilion. Olha quem fica em Moabe, a Noemi. Só que o texto diz que ela ficou em Moabe quase 10 anos. Quanto tempo, gente? Quanto tempo? Quase 10 anos. Quase 10 anos. Guarde essa informação. Foram quase 10 anos com sentimento de perda, porque ela perdeu o marido, ela perdeu os filhos. E outra coisa, pastor, o Malom e o Quilion casaram, e a expressão casar na Bíblia fala de casa. Casa fala de família. Só que eles não foram plenos. Por quê? Porque eles casaram e não tiveram filhos. E aqui que tem uma verdade que precisa ser aplicada aqui. Qual? Todas as vezes que você sai debaixo do governo de Deus, você corre grandes riscos de se apegar aos resultados e não perceber os frutos. Cadê os frutos do Malom e Quilion? Filhos, não tiveram. Tiveram casa, casaram. Tem gente se apegando aos resultados e esquecendo dos frutos. Você precisa tomar muito cuidado com os resultados, porque nem sempre os resultados de ter uma casa, nem sempre os resultados de crescer, nem sempre os resultados de conseguir é a garantia que Deus está no negócio. Tem gente que diz assim: depois que eu me afastei, parece que as coisas melhoraram. Enquanto eu estava na igreja, eu só vivia na prova. Depois que eu saí, as portas se abriu, consegui o que eu queria. Cuidado, não se apegue aos resultados, observe os frutos, porque tudo que você tem na esfera do visível se desfaz, mas os frutos são permanentes para a glória de Deus. Vai me ouvindo com paciência que eu estou chegando lá. Só que a Bíblia diz que ela ficou quase 10 anos em Moabe. Você está percebendo a expressão? Quase 10 anos? Passaram-se 9 anos de ciclos fechados. Quais? Foram para Moabe, perdeu o marido, perdeu os filhos e não teve fruto. Quem a Noemi se tornou? A Mara. Então, nesse ciclo de sair debaixo do governo de Deus, ela deixou de ser agradável e se tornou Mara, amargurada. E eu preciso falar uma palavra para você que veio. Até quando você vai ficar nesse lugar, tendo as coisas, mas vivendo a amargura? Até quando tu vai insistir nesse lugar vivendo amargurado? Até quando tu vai insistir nesse lugar vivendo período de amargura? Só que olha o que o texto diz: mas o Senhor
fez ela ouvir que Deus tinha visitado Belém. Em que período? Nos quase 10 anos. Oh, isso aqui é lindo. Por quê? Porque a Noemi só se tornou a Mara porque ela seguiu alguém que nas características do seu nome dizia: esse é governado por Deus. Você está percebendo? Você, depois que passou a seguir alguém, você se tornou outra pessoa. Vou repetir: depois que você passou a seguir algumas pessoas, você se tornou uma outra pessoa. Só que a Bíblia diz que ela ouviu que o Senhor tinha visitado Belém, dando-lhe pão. Aqui é extraordinário. Por quê? Porque Deus vai fazer ela ouvir e não permite fechar mais um ciclo. Deus vai fazer ela ouvir e não permite fechar mais um ciclo. E nessa noite Deus me trouxe aqui para liberar uma palavra para o seu coração. O Deus que te ama vai interromper e não vai permitir que mais um ciclo se feche, porque Deus quer trazer você para a terra da sua origem. Levanta uma mão se você pode, vai me ouvindo com paciência, porque eu já estou chegando lá, mas levante a mão, porque eu preciso profetizar. Foi Deus que interferiu no tempo, foi Deus que interferiu naquela hora, foi Deus que interferiu. Para quê? Para não deixar você viver mais um ciclo de tristeza, mais um ciclo de amargura, mais um ciclo de... Alguém precisa receber essa palavra nessa noite. Deus não vai deixar mais um ciclo de tristeza fechar. Deus não vai deixar mais um ciclo de angústia fechar. Tem um Deus que está no céu que está dizendo: eu vou fazer você voltar, ouvir a minha voz outra vez. Quem é que levanta a mão para adorar ao Deus? Aleluia. Quando nós olhamos para o livro de Ruth, eu já vou terminar. Nós chegamos dentre 7 pontos que tem o livro de Ruth. Tem mais? Dentre 7 que eu descobri, eu queria falar um. Qual? O livro de Ruth é o livro das decisões. Quem me ouve, não me tenha como ignorante, mas por favor, eu preciso que você fique atencioso a isso que eu vou falar, porque Deus te trouxe aqui para ouvir isso aqui. O livro de Ruth é o livro das decisões. Por quê? Porque o Elimeleque só morreu porque tomou uma decisão. Malom e Quilion seguiram Elimeleque, morreram, decidiram. O quê? Casar. A Noemi se tornou Mara porque decidiu seguir. Você está percebendo que é o livro das decisões? Por quê? Porque toda decisão vai decidir o seu destino. Ei! Toda decisão vai decidir o seu destino. Só que olha o que acontece. Nesses quase 10 anos que ela ouve que Deus visitou Belém com pão, ela toma uma decisão. Qual decisão? Ela vai chamar a Orfa e a Ruth e vai dizer assim, ó: vocês podem ir embora, porque eu não tenho mais marido, e até que eu case e tenha filhos para lhe dar, linguagem carioca, tá? Já tô coroa. Só que a Bíblia diz que a Orfa, ela ouvindo essas palavras, ela deu um beijo e foi embora. E quando eu olho para essa ação da Orfa, nós vemos Orfa também tomando uma decisão. Qual? Beijar e ir embora. Ela poderia ir embora, sim ou não? Quem acha que sim, levanta a mão direita. Quem acha que não, levanta a mão esquerda. Quem não acha nada, levanta. Ela podia, porque a sua nora está liberando ela. Agora dobre a sua atenção para isso aqui. A Noemi, que agora é Mara, é amargurada, ela não tem problema em liberar pessoas. E o problema que você não vê certos resultados, está travado no mesmo lugar, é que você tem dificuldade de abrir mão de alguém que precisa ir embora. Só que a Orfa vai dar um beijo e vai embora. E quem é a Orfa? Que significa gazela. Só que, pastor Fernando, eu fui fazer uma análise da etimologia do nome Orfa. Sabe o que significa? Nuca. Nuca.
Nuca. E quando a gente fala de nuca, quem é nuca, quem tem nuca, na nuca não consegue olhar para frente, só olha para trás. Olha quem está beijando e indo embora. Alguém que nas características do seu nome é alguém que sempre vai abandonar pessoas para voltar para trás. E o que Deus está dizendo com essa palavra para alguém que veio aqui? Você precisa entender que nos dias que você tiver decidido a voltar para a terra da sua origem, vai ter gente que vai virar as costas para você e vai embora. Só que o problema não é quem é nuca ir embora. O detalhe é a postura da Mara. Por quê? Porque a Mara não insiste, ela deixa. E quem insiste com pessoas é você. Quem insiste para pessoas ficar é você. Quem manda mensagem para as pessoas voltar é você. Só que a Noemi, a Mara deixa ela ir. E quem fica? Ruth. E quem é Ruth? Amiga. Por quê? Porque nos tempos que você decidir voltar para o governo de Deus, vai ter gente que vai te abandonar. Vai ter gente que vai virar as costas. Vai ter gente que vai parar de falar com você. Mas sempre vai ficar um amigo. Sempre vai ficar alguém que vai dizer assim: o teu Deus é meu Deus, o teu povo é meu povo. Ei, levanta a mão, porque assim diz o Senhor nessa noite. Em dias que você tiver decidido a voltar para debaixo do governo de Deus outra vez, vai ter muita gente que vai te abandonar, mas Deus sempre vai deixar alguém para dizer: aonde você for eu vou, aonde você pisar eu piso. Quem é que pode celebrar a Deus nessa noite? Porque Deus sempre deixa uma Ruth para ir conosco. Só que observe uma verdade: a Ruth é a amiga que está andando com quem é amarga. A Mara não está voltando para Belém sozinha. E eu fiquei pensando se é a órfã que vai com a Mara. Imagine quem é nuca indo com quem está em amargura. No meio do caminho, quando vê alguém que está em amargura reclamar, quer saber? Vou voltar daqui mesmo. Mas só qual é o detalhe por ser amiga? O senhor me permite uma coisa aqui? Vem cá, Carlos, vem cá. O Carlos, pode ser o Carlos mesmo? Isso, deixa eu botar ele na prova, tá bom? Botar ele na prova, vem cá. Olha a diferença de quem é amigo com quem está em amargura. Se for nuca é assim, está voltando para a terra da origem, está voltando para debaixo do governo de Deus. Mas quem é nuca, ao ver quem é amargo reclamar, volta. Mas quem é amigo está dizendo: no tempo que eu desfalecer, o amigo está dizendo: eu estou contigo. No tempo que eu ficar triste, quem é amigo está dizendo: eu vou contigo. Por quê? Porque a órfã tomou uma decisão. Qual? Beijou e foi embora. E a Ruth tomou uma decisão de quê? O seu Deus é meu Deus, o seu povo é meu povo. O que é que ela diz? Eu estou contigo, não é pelo que você tem, eu estou contigo por aquilo que você é. Vamos voltar para a terra da sua origem. Agora olha aqui para mim, escute isso aqui. A órfã que beijou foi liberada para ir embora. E eu faço uma pergunta: que história que foi contada dela? Por quê? Porque quem tem característica de abandonar as pessoas não tem história. E o problema é que você está insistindo com quem não tem história. E quem não tem história não vai valorizar a sua. Quem não tem história não vai valorizar suas dores. Quem não tem história não vai valorizar seu sofrimento. Quem não tem história não vai valorizar o que você perdeu. Mas quem está disposto a ir contigo, está dizendo: eu vou contigo até o final. E a Bíblia diz que quando elas chegaram em Belém, os habitantes de Belém dizem assim: não é a Noemi? Ela vai bradar e vai dizer assim: não me chame mais de agradável, me chame de Mara, porque em amargura me tornou todo poderoso. Olha a expressão que ela vai usar: cheia eu saí, vazia ele me fez voltar. Eu acho isso aqui lindo. Por quê? Porque a decisão de ir foi de Elimeleque. E Elimeleque foi vazio para ser cheio e morreu e perdeu. E a Noemi saiu cheia e voltou vazia. E aonde está o detalhe? É que quem sai debaixo do governo de Deus para ir atrás de coisas, morre. Mas a Noemi perdeu, mas o Senhor a fez voltar vazia. E coisa boa é quando a gente volta vazio. Ah, para, eu pensei que tu ia pegar uma Bíblia dessa e atacar em mim. Eu vou repetir: coisa boa é quando a gente volta vazio. Porque quando a gente volta vazia, Deus dizendo: eu vou te encher outra vez.
E eu vou dizer o que está na Bíblia. Ela diz assim: o Senhor me fez voltar. Pode dizer uma coisa? Sabe quem te trouxe nesse culto hoje? Foi o Deus que te ama. Sabe quem te trouxe e te colocou aqui hoje? Foi o Deus que está sentado no trono, e Ele vai encher a sua vida. Versículo 22. Assim Noemi voltou, e com ela Ruth. Posso mudar isso aqui, sim ou não? Quem permite diz amém. Não, vocês estão tristes. Quem permite diz amém. Olha, então deixa eu mudar isso aqui, ó. Assim a amarga voltou, e com ela a amiga, que voltaram dos campos de Moabe. Olha o que lindo. E chegaram a Belém no princípio da cega das cevadas. No princípio da cega. No princípio da cega. Quando foi que Elimeleque saiu? Quando não tinha nada. Quando foi que o Senhor fez ela voltar? No princípio da colheita. Quando foi que Elimeleque saiu? Quando não tinha nada. Quando foi que o Senhor fez ela voltar? Em tempo de colheita. Quando foi que Elimeleque saiu? Quando não tinha nada. E quando ela decidiu voltar, ela chegou no tempo da colheita. Eu posso dizer uma coisa para você? Você está no melhor lugar. Você tomou a melhor decisão. Por quê? Porque você chegou no tempo do início da colheita. Sabe o que Deus dizendo para você? Esses quase 10 anos de perda, os quase 10 anos de sofrimento, esse período de frustração será esquecido por um tempo de colheita. Quando elas chegaram, a Mara vai orientar a Ruth a se deitar aos pés de Boaz, que é um dos parentes remidor. Ô irmão Maurício, e o que tem de interessante nisso? É que o livro de Ruth é o livro das decisões. Por quê? Porque o Boaz, por perceber que o outro parente remidor mais próximo não havia remido, ele a remiu. E fez o que com ela? Casou. Casou com quem? Com a Ruth. Peraí. Então, o Boaz tomou uma decisão. Qual decisão? Casar com a Ruth. E o fruto dessa decisão, nasceu quem? Obed. E Obed cresceu, decidiu casar. E o fruto dessa decisão, quem nasceu? Jessé. E o Jessé nasceu. E o Jessé cresceu e tomou uma decisão, casou. E nasceu quem? Quem, gente? Não, o rei Davi. Então vamos na contagem. Elimeleque tomou uma decisão, morreu. Malom e Quilion decidiu, não, casou, não deu fruto, morreram. A Noemi decidiu seguir, se tornou Mara. Depois que ela ouviu a voz de Deus, decidiu voltar. A órfã decidiu beijar e ir embora. A sua história nunca mais foi contada. A Ruth decidiu seguir. Ela conheceu o Boaz. O Boaz decidiu casar com a Ruth. Teve Obed. O Obed cresceu, casou. Teve Jessé. O Jessé cresceu e casou. Teve o rei Davi. O rei Davi. Ô irmão Maurício, explica que eu não entendi. Quem é o Elimeleque? Governado por Deus. Quem é o rei Davi? Governado por Deus e aquele que governa. Eu posso dizer uma coisa para alguém que está aqui? Se você tomar uma decisão, te prepara. O governo de Deus vai voltar para tuas mãos. Ah, você está muito desanimado para receber isso aqui. Ei, escute isso aqui. Se a Noemi não tivesse voltado, a Ruth não tinha casado. Se o Boaz não tinha decidido, não tinha Obed. Se não tivesse Obed, não tinha Jessé. Se não tivesse Jessé, não tinha o rei Davi. Mas por ter tomado a decisão de voltar para debaixo do governo de Deus, nasceu Obed, nasceu Jessé e nasceu Davi. E o que Deus está dizendo? Quem decide voltar para debaixo da minha presença, o governo volta para você.
Levanta a mão, levanta a mão, levanta, levanta. Uma mão levantada, porque eu preciso aplicar essa palavra. Alguém para me encerrar. O governo de Deus vai voltar para a tua casa. O governo de Deus vai voltar para a tua família. O governo de Deus será sobre os seus negócios. Te prepara. É Deus dizendo: se você decidir hoje voltar, o governo volta para você, que vai se estender pelos seus filhos e o filho dos seus filhos, até o dia do arrebatamento. Quem pode levantar a mão? Porque tem uma graça de Deus aqui, e Deus está dizendo: o governo vai voltar. O governo de Deus vai voltar. O governo de Deus vai voltar. Te prepara. Eu preciso parar agora para falar uma coisa. Se Elimeleque tivesse decidido ficar, a história seria totalmente diferente. E esses dias eu estava conversando com uma amiga minha. Ela é muito inteligente. E eu estava falando. Ela ouviu tudo, só virou para mim e falou assim: Maurício, você já percebeu que é através de uma decisão o percurso da história da nossa vida ganha uma reviravolta que a gente... Eu vou ter que falar isso aqui. Você já percebeu que por ter decidido ficar com quem não devia, hoje você vive uma vida que você não queria? Depois de você unificar a sua mente com quem não devia, a sua vida ganha um rumo totalmente diferente. E você fica se martirizando, cheio de traumas, de complexos, reclamando da vida, querendo comparar. Por que a vida de fulano é assim e a minha não é? Mas quando você se assenta, permissão aqui, pastor, quando você se assenta para fazer uma intro, você começa a perceber que a sua vida ganhou uma reviravolta porque você decidiu que não deveria. E por mais que você dobra o joelho, por mais que você faz campanha no monte pedindo a Deus para mudar, Deus não responde. Vamos ser sinceros? Se você pudesse voltar atrás, você tomaria a decisão que você tomou? Só que tudo é possível ter uma história diferente quando a gente toma a decisão de voltar para debaixo do governo dele. E nessa noite eu preciso falar com você que não quer mais viver uma vida de angústia, mas está decidido hoje a voltar para debaixo do governo dele. Porque você veio nesse culto porque Deus queria falar com você. E se você quer hoje voltar para debaixo desse governo, saia do seu lugar e venha aqui diante do altar, porque hoje é noite de aliança. E por mais que você pense, que história bíblica linda, pregador, mas só vai surgir efeito se você tomar uma decisão. E você tem que agradecer a Deus que você está tendo a oportunidade de ouvir o que Noemi ouviu, o quê? Que Deus está visitando Belém. Eu quero conhecer a primeira pessoa que quer nessa noite voltar para debaixo do governo de Deus. Se tiver alguém entre nós, eu não posso demorar, eu preciso devolver o microfone ao pastor. Mas se tiver alguém entre nós, Jesus está te chamando agora. Sai do seu lugar e venha. Você já tomou decisões que fez você viver um fracasso. Tome a decisão certa hoje. Porque Deus fazer Noemi ouvir que ele visitou Belém, é Deus dizendo: eu não esqueci de você. Há alguém nessa noite que deseja reconciliar, entregar sua vida a Jesus? Quando você diz não, você não está dizendo não para Deus.
você está dizendo não para você mesmo. E a coisa mais triste que vai ser para você é você voltar para casa da mesma forma